Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Alguns eu acho que já estavam com Ele. E vamos pedir para o Senhor também a bênção para essa reunião. Encoraje os irmãos a abrirem o coração para o Senhor. Amém? Eu vou orar e depois também os irmãos que quiserem orar, fiquem à vontade, tá bom? Pai, obrigado pelo privilégio da filiação, obrigado pelo privilégio da oração. Senhor, nós queremos estar perto de Ti nessa noite. Senhor, queremos Te buscar. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso tesouro de grande valor. Nós somos gratos, Senhor, pelo Seu amor. Nós somos gratos pela Sua misericórdia e bondade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter nos amado de tal maneira e ter enviado Jesus ao mundo para dar a vida em nosso lugar, para que todos nós que nele crêssemos pudéssemos receber a vida eterna. Obrigado, Pai, por ter nos concedido a vida eterna em Cristo, por ter nos concedido o poder de sermos chamados Teus filhos. Que grande amor o Senhor nos tem concedido a ponto de podermos ser chamados de Teus filhos. Pedimos a Tua bênção para essa reunião, a Tua visitação, que o Senhor possa nos conceder o Espírito como uma boa dádiva, que o Senhor prometeu dar para aqueles que pedissem, e nós queremos pedir, nos conceda o Espírito Santo, nos conceda, Pai, o encher do Espírito Santo, nos conceda sermos fortalecidos com a força do Seu poder. Senhor, que o Senhor possa nos limpar nessa noite, nos purificar com o precioso sangue de Cristo. Limpa, Senhor, as nossas vestes. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e estamos aqui por causa da obra de Cristo, por causa da obra justificadora de Jesus Cristo. Pai, nós nos achegamos ao Seu trono e queremos nos aproximar do Santo dos Santos, queremos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, por meio da Sua carne, por meio da Sua obra na cruz. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos céus, exercendo a Sua função de sumo sacerdote, intercedendo por nós. Senhor, e como nós precisamos e Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, pelo Seu ministério como sumo sacerdote, por ser o nosso advogado junto ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por viver para interceder por nós. Obrigado por nos aproximar do Pai. Obrigado pelo Evangelho que chegou até nós. Obrigado pela oportunidade de podermos ler as Escrituras. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos nos reunir. Senhor, nós rogamos a Ti. O Senhor já nos deu a salvação. Senhor, aquilo que o Senhor ainda tem de expectativa quanto a nós, quanto à Tua igreja, que o Senhor possa alcançar nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa alcançar na nossa vida pessoal e que o Senhor possa alcançar também nesta assembleia. Não nos deixa, Senhor, aquém daquilo que o Senhor
deseja alcançar. Que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos fazer crescer em amor, crescermos espiritualmente. Ó Senhor, que o Senhor possa se revelar mais para nós também, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Queremos, Senhor, ter a sua intimidade. Queremos, Senhor, sermos teus seguidores. Ó Senhor, queremos ser aqueles que têm as nossas casas edificadas sobre a rocha. Queremos ser como aqueles que ouvem e praticam a palavra. Ah, Senhor, diminua a distância que existe entre aquilo que sabemos e aquilo que vivemos. Diminui, Senhor, essa distância na minha vida, diminui essa distância na vida de todos nós. Ó Senhor, nós queremos voltar a nossa atenção para Ti agora. Nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos olhar para aquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós queremos olhar para aquele que é o nosso Senhor. Nós queremos Te considerar, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é aquele que está sentado no trono do universo. Aleluia, porque o Senhor é o cabeça do corpo. Aleluia, porque Tu és o Senhor da igreja. Ó Senhor, obrigado. Que o Senhor possa deixar nós vermos a Tua glória nessa noite, Senhor. Senhor, deixa-nos ver a Tua glória nessa noite. Revela para nós a Tua glória na oração. Revela para nós, Senhor, a Tua glória no louvor. Revela para nós a Tua glória na ministração da palavra inicial, na pregação. Senhor, nós queremos uma palavra da Sua própria boca, Senhor. Nós queremos direção do Senhor. Ó Senhor, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Seja farol para a nossa alma. Ó Senhor, não nos deixe como um navio, como um barco no meio do mar, Senhor, sem bússola. Ó Senhor, aleluia, porque o Senhor não nos deixa assim. Aleluia, porque o Senhor é Deus que está perto daqueles que Te invocam. Aleluia, porque o Senhor é aquele que inclina os ouvidos para a nossa oração. Nós Te louvamos, Senhor, porque embora o Senhor seja tão grande, o Senhor se faz tão acessível, tão pequeno, Senhor, tão disponível para nós, Senhor. Senhor, nós Te louvamos por isso. Amém. Para lermos juntos. Provérbios 2, versículos 3 a 5. E, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria, como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Amém, irmãos, podem sentar. Senhor, eu rogo a Ti, para que o Senhor nos conceda a Tua sabedoria, e nos conceda, Senhor, inteligência. Queremos buscar a Sua sabedoria como quem busca a prata e tesouros escondidos. Senhor, e que o Senhor então possa nos levar a encontrar o temor do Senhor e o conhecimento de Ti mesmo. Senhor, nos dá revelação e entendimento espiritual nessa noite. Unge, Senhor, os meus lábios.
Senhor, nos conceda uma palavra da sua boca. Unge também os ouvidos dos irmãos, para que a sua palavra possa cair em boa terra e produzir frutos, Senhor, na nossa vida e também nesta assembleia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o meu encargo é compartilhar com os irmãos sobre os atributos de Deus. Obrigado, irmão. E ainda continuar num tema que eu havia compartilhado por último, sobre a imutabilidade de Deus. O meu encargo é estimular os irmãos ao conhecimento de Deus, tanto nas Escrituras quanto na experiência. Tem um irmão do passado que eu admiro muito, o irmão A.W. Tozer. Ele é autor daquele livro A Procura de Deus, também daquele livro Verdadeiras Profecias. Também tem uma série de livros que tem as iniciais do nome dele. E toda vez que eu leio um livro desse irmão, acontece uma coisa comigo, irmãos. Me leva a sentir sede de Deus. É um irmão que, quando eu leio um capítulo de um livro dele, eu sou despertado à oração. Eu sou despertado a buscar o Senhor. E se tenho um desejo como pregador, é que a minha pregação também possa despertar isso nos irmãos. Uma sede pelo Senhor, um desejo de conhecer mais o Senhor, tanto nas Escrituras, quanto na experiência. Nesses versículos que nós lemos aqui de Provérbios capítulo 2, o autor está falando de alguém que clama por inteligência e busca a sabedoria, e a comparação feita aqui é como um escavador de minérios, alguém que está escavando em busca de prata e em busca de um tesouro, e ele vai escavando, A nossa atitude espiritual é comparada com esse escavador. A pessoa que busca a sabedoria de Deus é como alguém que escava em busca de um tesouro escondido. Irmãos, e preste atenção que aqui o tesouro, no versículo 5, o que é? A pessoa que está buscando a sabedoria, o que é que ela encontra? Onde é que ela chega? Ela chega ao temor do Senhor e ao conhecimento de Deus. Ah, Senhor, eu quero sabedoria. Então, qual que é o tesouro que você alcança? É o conhecimento do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. E ao falar dos atributos de Deus, irmãos, nós estamos considerando as características, as qualidades de Deus. Quem Deus é. Irmãos, como é importante nós conhecermos o Senhor. Existe um risco que todos nós temos, de querermos criar um Deus segundo a nossa própria imaginação. Alguns, a visão que eles têm de Deus é como se Deus fosse um Papai Noel. Ou eles veem Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica. Irmãos, Deus não é um Papai Noel, Deus não é um gênio da lâmpada mágica. E se nós realmente queremos conhecer Deus, saber como Ele é, quais são as suas características, nós precisamos ir para as Escrituras. E nós também precisamos ter esse espírito de pedir: Senhor, se revela para mim. Eu quero te conhecer. E uma das características que nós vemos de Deus é essa: Deus é imutável. Isso significa dizer que Deus não muda. Lá em Malaquias, capítulo 3, se os irmãos puderem abrir, é o último livro do Antigo Testamento.
Malaquias capítulo 3, versículo 6, a primeira parte, até ponto e vírgula. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos essa parte? Porque eu, o Senhor, não mudo. Também Tiago capítulo 1, agora no Novo Testamento, Tiago, está depois de Hebreus, e antes das epístolas de João, capítulo 1, versículo 17. Amém? Quem achou, lê comigo, por favor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esses dois versículos confirmam essa verdade. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Por que que Deus não muda? Coisas que nós já vimos em outras vezes. Primeiro, Ele não muda porque Ele é perfeito. Se Deus ele precisasse de algum aperfeiçoamento, se Ele precisasse melhorar algo, se Ele precisasse, como os aplicativos do nosso celular, de alguma atualização, isso significaria dizer que Deus não é perfeito. Deus ele não pode mudar para pior, porque isso já seria um problema. E Ele nem precisa mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. Outra coisa, irmãos, Deus, Ele não muda, porque Ele é onisciente. Isso significa dizer que Ele já sabe de todas as coisas. Amados, eu não estou aqui querendo estar com uma postura de professor. O meu encargo não é dar uma aula para vocês, o meu encargo não é dar uma lição para vocês, o meu encargo é falar do nosso Deus para vocês. É que nós possamos conhecer melhor o nosso Deus, aquele em quem nós cremos, aquele em quem a quem nós servimos. Ele é imutável porque Ele é perfeito, Ele é imutável porque Ele é onisciente. Isso significa que Ele sabe de todas as coisas. Veja aqui um comentário de um irmão, ele diz assim: quando alguém muda de ideia, muitas vezes é porque nova informação veio à luz, que não era anteriormente conhecida, ou porque as circunstâncias mudaram e exigem uma atitude ou ação diferente. Então, muitas vezes alguém muda de atitude porque ela não sabia de todas as coisas e porque ela passou a ter uma nova informação, isso exige uma atitude diferente. Mas Deus, Ele é onisciente. Ele não precisa aprender algo novo que Ele não soubesse. Então, quando a Bíblia fala que Deus mudou de ideia, isso deve ser entendido que a circunstância ou a situação, ela mudou e não Deus. Vale lembrar que o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando nós cumprimos a nossa parte, Deus ele nos abençoa. E se nós não cumprimos as exigências de Deus, não temos as bênçãos de Deus. Nós podemos ver isso nas Escrituras em vários momentos. Ele falando a respeito de uma nação, ele dizendo assim: quando eu falar que eu vou amaldiçoar tal nação, que eu vou trazer castigo para tal nação, mas se essa nação se arrepender, então eu vou deixar de fazer aquilo que eu falei que ia fazer. E isso aconteceu já ou não aconteceu na Bíblia? Por exemplo, vocês lembram de que cidade que mudou? Nínive, lembra? Deus mandou Jonas para Nínive, e ele passou
ali profetizando, dizendo que o juízo de Deus viria sobre aquela cidade, e aconteceu algo tremendo naquela cidade, irmãos. O povo se arrependeu, o rei se arrependeu, rasgou as suas vestes, estimulou toda a nação a fazer um jejum, a não comer e nem dar comida para os animais. Irmãos, e Deus viu isso, e Ele deixou de fazer algo que Ele tinha dito que ia fazer, mas não é porque Ele mudou, mas é porque as circunstâncias mudaram. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Mas por outro lado, irmãos, também existe uma advertência para nós, porque também, muitas vezes Deus, Ele falou, eu quero abençoar essa cidade, eu quero abençoar essa nação, mas daí Ele também disse por meio dos profetas, se eu disser que eu vou abençoar, mas essa nação deixar de guardar os meus mandamentos, e se desviar dos meus caminhos, então eu vou deixar também de abençoar. Isso aconteceu, nós temos exemplo disso na Bíblia também ou não? Veja o que o Senhor falou a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês para debaixo de mim, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Amados, o Deus, eu vejo assim, Deus, Ele realmente concedeu ao homem livre-arbítrio. Deus nos ama. E à medida que nós conhecemos a Deus pelas Escrituras, nós podemos compreender que Deus, Ele é cheio de boas intenções para conosco, Ele é bom, Deus é bom, e Ele deseja nos abençoar, Ele deseja nos dar salvação. O problema é que muitas vezes nós não queremos, e isso deve nos despertar. E irmãos, quando nós consideramos ainda a imutabilidade de Deus, era aqui que eu gostaria de chegar hoje. Quando Deus, irmãos, Ele chama algo de pecado, aquilo sempre será pecado. E quando Deus, Ele chama algo de aprazível e bom, aquilo que Deus considera que é aprazível e bom, aquilo sempre será aprazível e bom. Existe já uma movimentação acontecendo no mundo, aconteceu na Europa e tem acontecido no Brasil também, e que tem atingido as igrejas. Existem até mesmo pastores influentes que já disseram isso que eu vou falar, coisas do tipo que a Bíblia, ela precisa ser atualizada. Os irmãos já ouviram esse tipo de coisa ou não? Tem um pastor de São Paulo, bastante influente aí nas redes sociais também, que chegou a dizer isso, que a Bíblia, ela precisa de atualização. Amados, isso é algo que nós precisamos estar claros. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, aos Gálatas, a epístola aos Romanos e também aos Coríntios, nós vemos Paulo sempre advertindo a igreja sobre outros evangelhos, até mesmo esse termo, outro evangelho. Cuidado com falsos profetas, que eles chegam com aparência de ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes. E cuidado, mesmo que um anjo venha e preguem para vocês um outro evangelho, que é diferente daquilo que eu tenho ensinado e pregado para vocês, seja considerado maldito. Ele adverte nas suas epístolas, mais de uma vez, sobre o perigo de um outro evangelho. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um exemplo de um outro evangelho. E lembrando, irmãos, que o meu encargo aqui é dizer que o nosso Deus não muda, e que a palavra do nosso Deus também não muda, não precisa de atualização. Nós é que precisamos nos atualizar a palavra de Deus.
Nós é que precisamos nos voltar, como João diz, aquele que era desde o princípio. Os irmãos já ouviram falar sobre cristianismo progressista? Essa é uma expressão que é nova para os irmãos, ou os irmãos já ouviram? Olhando aqui, eu já vi alguns fazendo assim, outros eu acho que nunca ouviram. A primeira vez que eu tive contato com isso do cristianismo progressista, eu estava vendo uma notícia num site da Globo, e estava falando sobre esses pedidos de impeachment do presidente. Eles estavam querendo anunciar que em vários estados estava acontecendo o pedido de impeachment, e uma das coisas que eles colocaram das reivindicações era isso. Eles estavam lá levantando cartazes e dizendo que queriam uma leitura progressista da Bíblia. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso, daí isso me chamou a atenção. Opa, estão pedindo uma leitura progressista da Bíblia. O que é isso? Daí isso me despertou o interesse de querer saber. E isso que eu estou falando para os irmãos de cristianismo progressista, irmãos, qual que é a importância de falar isso? Porque isso está na moda. Isso tem entrado nas igrejas. Eu estou falando de um mal, irmãos, que já contaminou a Europa no passado, as igrejas nos Estados Unidos também, e que tem entrado de forma muito sorrateira nas igrejas brasileiras. E que a gente precisa, eu acredito que nós precisamos estar vigilantes quanto a isso e entendermos. O meu desejo aqui, eu vou até reproduzir as palavras de um irmão que eu li algo dele enquanto estava preparando. Ele colocou as coisas assim, eu sou um com esse espírito dele. Ele dizia assim: o meu sentimento aqui não é atacar ninguém, mas é alertar os irmãos a respeito do perigo. E eu compartilho desse mesmo sentimento, irmãos. Eu não estou aqui querendo atacar ninguém, mas nós precisamos estar claros das estratégias do maligno e de quanto isso é perigoso. Então, o que é o cristianismo progressista? É um movimento que se intitula cristão. Então, veja, cristianismo progressista. É um movimento que se intitula cristão, mas eles reinterpretam ou negam ensinos que são considerados básicos da fé cristã. Travestidos do politicamente correto, o discurso deles segue o politicamente correto, e em nome também de uma justiça social, eles fazem referências a algumas verdades bíblicas, mas eles selecionam aquilo que eles acreditam e rejeitam coisas que eles discordam. Eu queria ler para os irmãos, eu pesquisei bastante sobre esse assunto, e isso aqui é material dessa turma mesmo, que são do cristianismo progressista. Isso não é alguém falando deles, é eles dizendo naquilo que eles acreditam. E existem lá 8 pontos do cristianismo progressista. Isso são coisas que os irmãos podem pesquisar, dependendo do interesse dos irmãos. E quais são esses 8 pontos do cristianismo progressista? Eu não vou falar todos, eu vou citar apenas alguns. O primeiro: tentamos compreender Deus através da vida e ensinos de Jesus. Eu pergunto para os irmãos, isso é bom ou não é? Tentamos compreender Deus através da vida e ensino de Jesus. Isso é bom ou não é? Isso é maravilhoso. Eu também tento compreender Deus através da vida e dos ensinamentos de Jesus. Então veja que tem aqui coisa que aparentemente é boa, mas vai vendo agora. Ponto 2, reconhecemos a fé
de outras pessoas que têm outros nomes para os caminhos que levam a Deus. E reconhecemos que os seus caminhos são verdadeiros, da mesma maneira como os nossos caminhos são verdadeiros para nós. Os irmãos conseguiram acompanhar? Eu vou ler de novo, para os irmãos compreender a coisa. Reconhecemos a fé de outras pessoas, que têm outros nomes para o caminho que as levam a Deus. Irmãos, quem disse, eu sou o caminho? Jesus. Mas aqui estão dizendo, na profissão de fé deles, que eles reconhecem a fé de outras pessoas que têm outros nomes para os caminhos que levam a Deus. E reconhecemos que os seus caminhos são verdadeiros, da mesma maneira como nossos caminhos são verdadeiros para nós. O nome disso, irmãos, é ecumenismo. Então, é aquela coisa de, eu acredito que o caminho para Deus é Jesus Cristo, mas tem aqueles que acreditam que o caminho para Deus é Alá que diz, tem aqueles que acreditam no Espiritismo, tem aqueles que acreditam que o caminho para Deus é desse jeito, é daquele jeito, e nós reconhecemos tudo isso como sendo algo verdadeiro, reconhecemos a fé de todos. Os irmãos conseguem enxergar o perigo nisso ou não? Olha um outro ponto do cristianismo progressista. Convidamos todas as pessoas a participarem em nossa comunidade e em nossa vida de adoração, sem insistir que elas se tornem como nós para serem aceitas, incluindo, mas não se limitando a. Então nós convidamos todos, mas sem insistir que elas precisem mudar, que elas precisem se tornar como nós. E daí isso está sendo dirigido a quem? Eu estou lendo o material deles, não é alguém falando deles. Crentes e agnósticos, cristãos convencionais e céticos, mulheres e homens, aqueles de todas as orientações sexuais e identidades de gênero, aqueles de todas as raças e culturas, aqueles de todas as classes e habilidades, aqueles que esperam um mundo melhor e aqueles que perderam a esperança. Amados, tem coisa aqui que é boa, e com a ajuda do Senhor eu espero conseguir transmitir isso para os irmãos. O que os irmãos acham? Nós devemos acolher todos que chegam à igreja? Devemos ou não? Devemos até mesmo levar o evangelho para todos? Devemos, e devemos acolher todos mesmo. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade para receber o evangelho, porque elas pensam assim, primeiro eu preciso parar de fumar, para depois buscar a Deus. Vocês já ouviram alguém falando assim? Primeiro eu preciso acertar minha vida e parar de beber, para depois buscar uma igreja, buscar a Deus. Ou até para receber o Senhor. Tem pessoas que dizem coisas desse tipo mesmo. Até mesmo, irmãos, se homossexuais vierem à igreja, devemos acolher? Se nós estamos ali no trabalho, temos colegas de trabalho que são homossexuais, devemos levar o evangelho para eles, falar do amor de Deus para eles? Devemos. Devemos acolher, irmãos, todo tipo de pessoa. Isso pode ser um tanto quanto desafiador. O evangelho é para o pai de família? O evangelho é para o traficante? O evangelho é para quem está fazendo aí, trabalhando em ONGs? O evangelho é para quem está no presídio, para quem está na Fundação Casa? Irmãos, o evangelho é para todos. E nós devemos acolher todos. E existe sim uma mensagem do evangelho que nós devemos levar a sério, que é: venha como você está.
Mas, por outro lado, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, ele confronta sim o nosso pecado. E nós não podemos permanecer como chegamos. Os irmãos entendem? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que está sendo dito aqui, de convidar todas as pessoas para participar, sem insistir que elas se tornem como nós, a turma está interpretando isso aqui de uma maneira equivocada e diferente do que as Escrituras ensinam. Então, tem pessoas que se intitulam pastores, por exemplo, fazendo em suas igrejas casamento gay. Os irmãos sabem disso ou não? Então, promovendo esse tipo de coisa. E, então, isso é um problema. Olha aqui um outro ponto, ponto 6. Encontramos mais graça na busca por entendimento do que em certeza dogmática, mais valor na dúvida que em absolutos. Eu vou repetir porque não é tão difícil, depois eu tento explicar. Perdão, não é tão fácil, depois eu tento explicar. Encontramos mais graça na busca por entendimento do que em certeza dogmática, mais valor na dúvida do que em absolutos. Isso tem nome, irmãos. O nome dessa ideia é relativismo. E o que o relativismo diz? Que não existe verdade absoluta. Existe a minha verdade, o Felipe tem a verdade que ele acredita, o Antônio tem a verdade que ele acredita, o Léo tem a verdade dele, a Laís tem a verdade dela, a Ingrid tem a verdade dela, e cada um fica com a sua verdade, e a verdade de todo mundo tem que ser respeitada. É isso que o relativismo diz. Então, quando fala de verdade revelada, quando fala a Bíblia diz, então aí essa turma tem problema. Porque a verdade que é considerada absoluta, isso, eles não querem isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E isso se torna, então, problemático. Eu queria ler para os irmãos algumas falas de quem se torna cristão progressista, e essas ideias elas vão entrando nas igrejas, não são todos que admitem todas elas, mas isso começa a exercer influência no pensamento de muitos cristãos. Isso aconteceu na Europa, e lendo sobre isso, irmãos, não são poucos que depois de experimentar isso aqui, terminam no ateísmo. Eu li testemunho, não foi um cristão falando dele, foi alguém que era cristão, que começou a adquirir ideias do cristianismo progressista e que por fim se tornou um ateu, porque passa a confrontar Deus, a questionar a justiça de Deus, a questionar a soberania de Deus e a questionar as Escrituras. E daí há temas para eles como a exclusividade do casamento entre um homem e uma mulher, como a abstinência sexual antes do casamento, como o papel da mulher na igreja e na família. Esses temas eles são considerados opressivos. E quais são as falas? Vejam alguns exemplos de falas progressistas. Tem aqueles que dizem assim: você pode viver como deseja sexualmente e ainda ser um cristão. Você pode. Você pode viver do jeito que você quiser sexualmente e ainda ser um cristão. Outro tipo de fala: a Bíblia, ela é um livro humano. Um outro tipo de fala: eu não concordo com o apóstolo Paulo nessa questão. Eu aceito isso, mas nisso eu não concordo. Então, por exemplo, pega um texto. Vou pegar um texto aqui difícil, hein? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15 em diante, que tem a ver com o papel da mulher na igreja.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 em diante, daí diz assim, na verdade não é da 15 em diante não, do 8 em diante, fala assim, vou ler do 8 ao 15, 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. E daí um progressista, por exemplo, ainda mais se for feminista, lê um texto como esse, eu gosto daquele Jesus dos evangelhos, mas o que Paulo diz aqui, isso eu não concordo não. Ou pega um texto como Romanos 1, se os irmãos puderem abrir lá. Romanos 1, versículos 26, vai dizer assim em diante. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então aqui Paulo está falando da depravação dos homens, e está falando de pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus, e se rebelaram contra o Criador, questionando a maneira natural como Deus criou homem e mulher, e abandonaram o modo natural de se relacionar, para mulher se relacionar com mulher, homem se relacionar com homem. E aqui está dizendo que isso é contrário à natureza. E daí no versículo 27 diz que existe uma punição para isso. E se os irmãos chegarem no versículo 32, vai dizer assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando alguém, um cristão progressista, ele lê algo sobre isso, eles acham essas passagens opressoras, e daí dizem coisas desse tipo: mas eu não concordo com que o apóstolo Paulo nessa questão. Outras falas é do tipo assim: a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, e não a Bíblia é a palavra de Deus. Tem coisas que alguns falam também assim: mas esse versículo, ele não ressoa em mim. Tem aqueles que dizem assim: eu não consigo acreditar que Jesus enviará pessoas para o inferno. Tem aqueles que dizem assim: eu pensava que a homossexualidade era um pecado, até que eu conheci e fiz amizade com alguns gays.
Irmãos, isso são ideias que têm entrado nas igrejas. E por que que isso tem acontecido, irmãos? Como o próprio texto de Romanos 1 vai falar que mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu queria citar aqui para os irmãos uma frase do Agostinho de Hipona. Presta atenção nessa fala desse irmão. Ele vai dizer assim: se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu vou repetir para os irmãos. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Amados, a Bíblia diz assim, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, eu peço para os irmãos abrirem lá. Segunda Epístola aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? Vamos ler o 16 e o 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Amém. De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, é isso que a Bíblia diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Ela é útil para a correção, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a educação na justiça, ela faz com que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, nós devemos entender o que é o amor. Como pais nós precisamos entender isso, como irmãos nós precisamos entender isso. O verdadeiro amor, irmãos, não é simplesmente acolher as pessoas sem confrontar o pecado delas. Há alguns que talvez estejam aqui em pecado nessa noite, e você precisa entender que esse pecado precisa ser tratado. Nós não podemos ter pecado na nossa vida e não tratar com o pecado nas nossas vidas. Certa vez, alguns homens foram até João Batista para ser batizado, e eles eram publicanos. E depois de serem batizados, o batismo do arrependimento, eles perguntaram para João Batista: e agora, o que eu devo fazer? João Batista falou para eles assim: cobrem apenas o imposto que é devido. Não cobra além não, porque isso era uma prática que alguns deles tinham. Alguns que eram soldados também perguntaram para João Batista: e nós, e agora? O que nós devemos fazer? E João Batista falou para eles: se contentem com o soldo, com o salário de vocês, e não abusem da autoridade de vocês. Irmãos, o pecado, ele tem que ser dito. Os que são pais, precisamos ter clareza disso, irmãos, se nós queremos que os nossos filhos entendam a necessidade que eles têm de um Salvador. Às vezes nossos filhos fazem coisas e a gente trata com eles do tipo assim: é o temperamento dele. Ou simplesmente a gente fala simplesmente: não faz isso não, meu filhinho, não faça isso não, minha filhinha. E às vezes a gente deixa de dizer para os nossos filhos o seguinte: ô meu filhinho, isso que você está fazendo, o nome disso aí é egoísmo. Ô minha filhinha, o nome disso que você está fazendo é vingança. Ô meu filhinho, o nome disso que você está fazendo aí é proferir palavras baixas, é palavrão isso daí, é pecado isso daí, e isso ofende a Deus. Meu filho, isso que você está fazendo é roubar, e isso desagrada a Deus, o nome disso aí é pecado. Irmãos,
o meu encargo nessa noite era dizer isso para os irmãos: o nosso Deus é um Deus imutável. Aquilo que Ele chama de pecado sempre será pecado, e aquilo que Ele chama de aprazível e bom sempre será aprazível e bom. Cuidado, amados, com palavras que parecem bonitas, parece defender uma justiça social, fala de acolher as minorias, trata-se do politicamente correto, mas nos afasta das Escrituras, nos coloca. Olha como isso é sorrateiro, olha como isso é perigoso, irmãos. A Bíblia fala de Satanás se transformar em anjo, para poder enganar. Então pega coisas que são do Evangelho, coisas que parecem boas, mas que nos afastam de Cristo, nos afastam da verdade, coloca no nosso coração uma insatisfação em relação a Deus, coloca no nosso coração uma dúvida em relação à verdade das Escrituras. Os irmãos conseguem enxergar o perigo de tudo isso? E no que diz respeito a confrontar o pecado, eu ainda queria ler com os irmãos Apocalipse, eu não sei se eu anotei esse, mas que os irmãos possam considerar a necessidade que temos de tratar com as nossas impurezas. Amados, eu estou aqui diante de vocês, eu não sou perfeito, eu cometo pecados, e que o Senhor possa me purificar, que o Senhor possa nos santificar, que o Senhor possa santificar a mim, e que possa santificar a igreja também. Apocalipse 22, versículo 11, vamos ler juntos? 11 e 12. Amém? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amados, talvez hoje a gente não entenda a diferença de um servo de Deus para alguém que não é servo de Deus. Talvez hoje a gente não compreenda a diferença de um justo para um injusto. Mas eis que aquele que vem sem demora vai chegar. E daí, irmãos, ele vai retribuir o galardão. Galardão aqui fala de recompensa e fala de castigo. O justo que procura, que continua na prática da justiça, o santo que busca a santidade, irmãos, ele receberá, creio eu, o galardão do Senhor. Mas o injusto que vive na prática da injustiça, o imundo que vive na prática da imundície, ele será castigado, irmãos. Nós precisamos saber disso. Tem um outro trecho das Escrituras que fala também isso, de que não entendem, as pessoas não entendem a diferença de um servo de Deus para alguém que não é servo de Deus, até aquele dia, irmãos, até o dia do Senhor. E daí, eu creio, irmãos, que naquele dia a gente vai entender. Porque eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, eu tenho me esforçado para obedecer os mandamentos do Senhor, eu tenho pedido para Deus a santidade, e parece que eu olho, como isso foi uma crise de muitos na Bíblia, eu oro para o injusto, parece que ele rouba, parece que ele mente, e parece que ele se dá bem, e eu me dou mal. Irmãos, entra na casa do Senhor, ali Ele já vai ministrar coisas ao seu coração, mas espera que aquele que vem sem demora, Ele vai chegar, e aqueles que forem fiéis ao Senhor, eu tenho certeza que chegará um dia, que você vai se dar conta, de que valeu a pena. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Senhor, eu coloco diante do Senhor tudo que eu preguei nessa noite, toda palavra que foi ministrada. Senhor, nós queremos mais uma vez buscar a sabedoria como quem busca um tesouro escondido.
e que o Senhor possa nos levar ao temor do Senhor e ao conhecimento de Ti, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor essa assembleia, a vida de cada irmão e irmã aqui. Senhor, que o Senhor possa alargar o nosso coração, Senhor, no que diz respeito a levar o Evangelho para todos, a acolher todos, mas que o Senhor também possa nos livrar de todo tipo de engano, Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Senhor, nós não queremos apenas bajular as pessoas, não queremos falar coisas que desperta coceira no ouvido daqueles que ouvem. Senhor, nós não queremos, Senhor, outro evangelho. Nós cremos, Senhor, que toda a Escritura é inspirada por Ti, ó Deus, e nós queremos, Senhor, escolher a vida, guardar as Suas palavras no nosso coração. Amém. Aleluia. Temos aqui 2 avisos. Um aviso, irmãos, lá na chácara da igreja, nós temos feito coisas aos poucos, e quem tem se envolvido